Como prometido, agora eu tô aqui pra falar sobre o livro 2 da saga Blackwater, O Dick. Do quê? O nome do livro é O Dick. Oi, eu sou o Tom, Thomas Mavolo Lustor, ou Tom Lustor 23 em todas as redes sociais, e hoje eu vou falar com vocês sobre O Dick, livro 2 da saga Blackwater, que, bom, eu já dei introdução sobre esse livro lá no primeiro vídeo, então se você não viu, vê lá o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui nos canais, já tá ali nos cards. E aproveita para me seguir em todas as redes sociais, eu já postei a atualização de todos os livros que eu tô lendo, no caso, passo a passo, capítulo a capítulo, tanto no TikTok quanto no Maratona, no Scooby, no Goodreads. As resenhas já estão prontas lá, só que aqui eu posso conversar melhor com vocês sobre ele. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, me segue nas suas redes sociais e segue a vida. Bora! Esse livro 2, ele começa com uma breve introdução do que a gente já tinha visto lá no livro 1. Vocês não lembram? Vocês lembram lá do vídeo 1? Livro 1, vídeo 1, do volume 1. Só pra gente, no caso, retomar o fio da meada. O lance é, lembra que a Guinevere, aquela nora chata da Xota, aquela nora chata pra caralho, esposa do James, né, que agora o James é viúvo, que ela tinha dado a ideia, olha, vamos construir um dique pra conter a água do rio perdido. Então, não é que as pessoas realmente levaram a sério essa ideia? Perturbação maligna. Então eles chamaram um cara, o Earlier, acho que é esse o nome dele, Earlier, é C do inglês, pra ele construir esse dique. O Earlier, ele é um engenheiro, é arquiteto, não sei, eu sei que, enfim, ele dá essa proposta de construir o dique e ele foi pra cidade pra construir essa merda desse dique. E a Eleanor fica puta de novo, porque, cara, voltou essa história, eu já matei uma mulher, vou ter que matar esse cara também. É muita gente pra dar dando conta. E, bom, como essa ideia de construir o dique é um terror pra Eleanor, quem que poderia apoiar mais essa ideia do que a própria Mary Love? E é exatamente isso que acontece. A Mary Love fica empolgadíssima com a construção desse bendito desse dique, porque é uma oportunidade dela ferrar a nora delas. Não é que ela vai ferrar, mas eu vou fazer mal a ela. Tá ótimo, cara, vamos pra dentro. Ela chama o cara pra morar na casa dela. A Mary Love, ela não tava nem aí pra esse dique. E outra, quando as pessoas da cidade, no caso, sei lá, prefeito, comunidade, etc., falam, não, vamos trazer esse cara, esse engenheiro, que ele é um estranho. Pra todos os efeitos, ele é um estranho. A Mary Love fica puta, porque ela fala primeiro, vocês vão trazer um estranho pra cidade, pra conhecer a nossa comunidade, pra passar meses aqui. Aonde que essa criatura vai ficar? Ninguém sabe se ele presta, se ele não presta, mas quando ela descobre que a Eleanor odeia essa ideia, portanto, odeia esse cara, ela chama o cara pra morar com ela. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! E é muito engraçado, porque isso é claramente só pra implicar com a Eleanor. A Sister, que é a irmã, a filha mais nova da Mary Love, fica falando, mas você odiava ele. Você sempre falou mal desse homem, de um estranho tá aqui, agora você vai chamar ele pra nossa casa. E ela, não, a gente tem que tratar bem, porque ele vai passar meses, ele não pode ficar no hotel comendo uma comida requentada que ninguém sabe a procedência, ele tem que ficar na casa de família. Isso a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Só pra esfregar na cara da Eleanor o quanto ela iria fazer pra deixar esse homem extremamente confortável, para que ele construísse o Dick nas mais perfeitas condições, para que o Dick desse certo, só para Eleanor ficar puta da vida. Girl, take it easy. A Mary Love é muito doida, velho. Você não queira ser inimigo da Mary Love, pô. Ela dá razão para você ser inimigo dela, mas você não tem munição suficiente para ela. Ao menos por enquanto. E essa implicância é tão na cara, porque, assim, chega um momento que o Oscar, né, o marido da Eleanor, que é filho da Mary Love, fala... Ele fica tentando convencer a Eleanor que a mãe dele, né, fala, a mamãe tá fazendo isso só para ser prestativa, para ser uma boa pessoa. E a Eleanor, com a plenitude daquela deusa dela, falando, não, Oscar, ela tá fazendo isso para implicar comigo. E o Oscar tentando apaziguar. Só que a Mary Love chega na cara do Oscar e pergunta, e aí? A Eleanor tá feliz aí com a ideia de eu trazer o cara do Dick pra morar aqui? Olha, ela chegou na idade que ela já, tipo, tá foda-se, sabe? Ela tá falando na cara de todo mundo. Ela pergunta na cara do filho dela, e aí, a Eleanor já tá incomodada com o cara que vem construir o Dick vindo morar aqui? Cara,
É muito bom. Ela já, pô, é isso, cara. Ela já tocou, foda-se. Já declarou guerra contra a mulher e não vai esconder isso de ninguém. Só que isso faz com que o filho dela, né, tome partido de fato. Porque ele vai ficar do lado da esposa, sabendo que a mãe dele tá fazendo tudo isso só pra implicar com a esposa dele. Principalmente agora que a Eleanor deu luz à segunda filha. Tipo, ela engravidou, ela já teve a Miriam, né? Que ela trocou a Miriam pela casa, então a Miriam agora tá com a Mary Love. Não deixou de ser filha dela, mas é a Mary Love que cria, então tá com a Mary Love. Só que ela teve a segunda filha dela, a Frances. Eu acho que ela tem no máximo 2 anos de diferença uma pra outra. E quando ela dá à luz a Frances, né, que é a segunda filha, ela fala na cara da Mary Love, da sogra dela: pronto, agora você tem a sua e eu tenho a minha. Cara, eu fiquei gag, velho, quando ela disse isso. Porque ela falou na cara da véia. Isso, tipo, ela já tá. Ela tem a. Ela fala. Eu tô falando aqui empolgado pra vocês, porque eu tô acompanhando a fofoca em tempo real. Então eu tava tipo, caralho, caralho. Mas ela fala tudo isso na plenitude de uma deusa, cara. Numa calma. E o detalhe, ela batiza a Frances, né, que é a filha mais nova dela, ela batiza nas águas do Rio Perdido. Olha, é uma recém-nascida. Recém-nascida mesmo. No mesmo dia, ela foi. Lembra que a Eleanor tá sempre se banhando no rio? No mesmo dia, ela foi no Rio Perdido, se banhou com a criança lá, recém-nascida, na água preta. E só uma pessoa viu, que foi uma das empregadas só da casa, né? E ela ficou mega desconfiada, etc. Sendo que a Eleanor, não sei, ela usou tipo uma magia lá que fez a escrava pensar que tinha sonhado com tudo aquilo. A boca, viado. A boca. Ai, que meu chato, fica gritando, deixa o pai. Só que no dia seguinte, acho que a escrava, a empregada, ela vê umas roupas molhadas com água preta, que a água do rio é muito preta, ela é mangue, etc. E aí a empregada se toca que aquilo não foi um sonho, foi real. Como é que ela achou que aquilo foi um sonho? Não tem explicação. Vai de novo para aquela parte da realismo mágico, sobrenatural mágico. Enfim, e a coitada da Sister, cara, essa garota não tem nem nome. O nome dela é Irmã. Coitada da careca. Como a Sister sabe que ela vai estar sempre em segundo plano, sempre na sombra da Mary Love, e olha, é uma sombra de uma forma que ela nunca vai poder se manifestar. Para não ficar presa a isso, ela tá se aproveitando que agora tem um homem morando na casa dela, no caso, né, que é o Early, para tentar conquistar ele. Cara, ela faz uma macumba. Ela faz uma macumba para tentar segurar o macho. Porque assim, na cabeça dela, ela só vai se ver livre da mãe quando ela sair daquela cidade. Tipo, ela já viu o inferno que o filho mais velho dela passou para sair da casa dela, ao ponto dele ter que dar a filha dele para poder sair da casa. Sair da casa dela, mas ainda foi morar na casa vizinha. De tanto controle que a mãe tem sobre a família. É tanto controle que, assim, a casa do Oscar, né, que ele trocou a filha pela casa, não é dele, ele mora lá, porque ela tá no nome da Mary Love. Quando a Eleanor chega a ficar no pé do Oscar para dizer, olha, passa a casa pro teu nome. E ele vai falar, não, a mamãe, passa a casa pro teu nome. E ela fica puta. Você é meu filho, você acha que eu vou pegar a casa de você? Eu já tenho a minha casa, eu jamais faria isso. E ainda assim, ela não passa, porque ela quer manter todo mundo no controle dela. A Eleanor fica no pé do Oscar, né, pra dizer, olha, você precisa de um cargo maior na empresa, você precisa ganhar mais dinheiro, porque por mais que ele more numa casa grande e ele seja herdeiro, ele não é dono de nada. Ele ganha um salário pouco, ele tem que continuar pedindo dinheiro pra mãe constantemente. Chega aí a almoçar na casa dela, não porque ele tá passando fome, mas enfim, ele vai almoçar na casa dela. E é sempre aquela coisa, né, dela tratando mal a Eleanor. Tem vezes que a Eleanor deixa de ir. E ela, olha, não faz questão da presença da Eleanor. Não quero saber da minha sogra. Não quero saber da minha nora e da minha outra neta, porque eu já tenho esta neta aqui. Então, assim, a mulher mantém a rédea curta. E a Sister, que já tem toda essa noção, ela sabe que só vai se ver livre disso se ela sair da cidade. Ou então eu arrebento ela e saio por ser expulsa. Eu vou arrebentar ela na porrada, esfregar a cara dela no chão, que aí acabou também. Parou. Então a macumba dela não é só pra segurar o macho, é pra quando o Earlier for embora, ele poder levar ela junto. É nesse nível de doidiça que é morar com a Mary Love. E quando as pessoas vão falar com a Mary Love, né, pra dizer, olha só, o seu filho, o Oscar, ele passa necessidades, ele precisa de ajuda, você podia dar um cargo melhor pra ele, sabe? Ela, na cara de pau, fala, não, pra que eu vou dar um cargo melhor pra ele? Ele tá num cargo ótimo, mas ele ganha pouco.
Mas se ele precisa de dinheiro, ele pode vir pedir a mim, que sou a mãe dele. Ela quer que o garoto continue lá se humilhando, indo pedir dinheiro. Olha, meus amores, ela pode ser louca ou o que for, mas a mulher é muito loba. Porque ninguém consegue bater de frente com ela. Ninguém, exceto a Eleanor. O que é mais um motivo para Mary Love continuar odiando tanto a Eleanor. Não que a Eleanor bata de frente, mas ela tem um certo pé de igualdade. Mas, bom, a Mary Love não é uma pessoa boa, por assim dizer. E a Grace, né, que é a sobrinha dela, porque a Grace é filha do James, com a Guinevere, aquela que morreu lá no primeiro livro. Morreu. Desculpa. A Grace, ela brinca com as empregadas, que são negras. A Mary Love fica muito descontente com aquilo, porque ela não quer a sobrinha dela, branca, rica, herdeira da madeireira, brincando com as empregadas. Filha da porra. Então ela chama um menino que provavelmente hoje no livro fala, né, que com a ciência de hoje em dia ele seria diagnosticado como talvez autista, ele tem algum tipo de necessidade especial, porque, bom, ele já é mais velho, mas não fala que ele tem síndrome de Down, por exemplo, mas ele não avança na escola. Então, assim, ele é claramente maior do que o resto da turma da escola dele, porque ele não avançou de série. Por quê? Parece que ele tem alguma deficiência cognitiva que o impede de avançar nas séries, enfim, se graduar na escola. Bom, ninguém gosta do garoto. Ele é excluído por ser o estranho. Só que aí a Mary Love vê isso como uma forma de castigar a Grace por estar brincando com as empregadas, as filhas das empregadas. Então ela chama esse menino, que é o John, alguma coisa, pra ficar lá brincando com ela. E obviamente a garota não gosta. E aí, criança, cara, criança tem implicâncias aleatórias. Criança, se você já parou pra ver, criança consegue ser muito cruel quando quer. E chega um momento que a Grace empurra o menino da escada porque ela não quer brincar com ele. Só que ele se machuca de verdade. Os pais do menino sabem que ele tem necessidades especiais, mas eles fingem que não. O que é até uma coisa que acontece muito hoje em dia. Muitos pais de filhos PCD, ou que têm alguma necessidade especial, como TEA, por exemplo, eles não aceitam. Então eles fingem que o filho não tem nada, porque assim, fisicamente nada é perceptível. E como os pais do garoto, desse John, fazem a mesma coisa com ele, o garoto nunca conseguia de fato avançar na vida, porque ele não tinha os pais para incentivar, para acolher, só para disfarçar do que eles não queriam que o resto da cidade pensasse mal deles, tipo, eles vão dizer que eu tenho um filho retardado, sendo que não, cara, seu filho só tem uma deficiência, dá para tratar, dá para cuidar, dá para acolher, enfim, pais preconceituosos. Quando a Grace empurra o menino da escada, ele leva uma pancada feia, cara, na cabeça. Tanto que ela pensa que matou o menino. Uma pancada feia pra caralho. Saiu sangue, bagaceira. Mas isso foi uma oportunidade para Eleanor se livrar desse John, que estava incomodando a Grace. Ou seja, agora a Eleanor, que já se dava bem com as crianças, ela tem toda aquela atenção e carinho da Grace. Ela é toda do bem, ela é tão galera. Ou seja, de uma certa forma, a Mary Love conseguiu afastar a própria neta, sobrinha dela mesma. Ou seja, foi um tiro pela culatra. E quer ver um tiro, uma facada que a Mary Love vai receber? Então, lembra que a Sister, né, fez macumba para segurar o Early e tal? Bom, a macumba não deu certo. E nem precisava. A Sister conquistou sozinha o Early. Tanto que a Mary Love se ligou que a Sister estava muito no pé do Early por um período de tempo, né? Porque ela de fato estava não dando em cima desse cara da mente, mas muito solícita, muito, olha, quero te ajudar. E o Early se deixou envolver por aquilo, porque, enfim, homem, né? Retardado. Tem uma mulher aqui aos meus pés, então ela deve me amar. Sendo que, assim, era um capricho da Sister, mas era um capricho para dar certo. Quando a Sister conquistou o Early, de fato, que ele já pediu ela em casamento, disse, vou pedir a sua mãe, a Sister parou na hora. Não, você não vai pedir a minha mãe. Porque ela sabia que, se fosse pedir a mãe ia fazer igual o que ela fez com o Oscar e a Eleanor, ou pior. Então ela fala, não, você não vai pedir a minha mãe, só vamos se arrumar para sair, etc. A gente vai dar a notícia um dia X aí. E aí, como a Sister já conseguiu o que queria, ela se afasta do Early, de modo que a mãe dela não desconfie que nada mais está acontecendo. Então, por não desconfiar do que está acontecendo, ela até pensa que a Sister sossegou. Mal pode esperar pela facada. Porra, coitada da Mary Love, velho. Agora ela vai perder a filha.
coitada que eu falo, mas, porra, a Mary Love também é osso duro de ruê, né, bicho? É boca de se fuder, a velha. Mas, bem, antes que a Mary Love receba essa facada, a gente tem a chegada da Queenie. Queenie vai ser uma das figuras mais interessantes desse livro. A Queenie, ela é irmã da Guinevere. Lembra a Guinevere, que é aquela chata bêbada que teve uma morte muito merecida no livro anterior, graças a Santa Eleanor? Então, a Queenie tá fugida de um casamento abusivo. A Queenie não tem família, tá com 2 filhos. Desequilibrada, não sabe o endereço da volta. Ela tá vindo de um casamento bem fodido com um cara, acho que o nome dele é Carl. E ela vai pedir abrigo em Perdido. Na verdade, ela vai pedir abrigo ao James, né? Que é o... genro? Cara, o que você é da sua... Ele é marido da irmã dela, viúvo, né? Ai, que porra é isso? Eu não sei, gente. Ciclo familiar. Mas ela pede abrigo a ele, a Mary Love é totalmente contra, mas, bom, não tem o que fazer, né? Ele ajuda ela tá fugida do casamento, bichinha. O James meio que dá tudo pra ela na medida do possível, né? Porque ele acolhe, né? Sendo que ela quer ficar na casa do James. E o James dá logo um baixa nisso, porque ele diz, olha, na minha casa não. Epa, pode ser não. Eu vou comprar uma casa pra você, vou te dar uma feira, vou te dar um emprego na minha fábrica. E ela fica meio revoltada com isso, porque, bom, eu acho que ela tem um pouco do gênio da irmã dela. Pelo menos nesse começo, né? Tipo, ela quer um lugar seguro. Mas o James dá um baixa nisso, porque ele fala, na minha casa você não vai morar, eu vou te dar uma casa, você vai ter lá e você vai fazer seu corre sozinha. Vamos devagarzinho, conversar tudinho gostosinho. E fica muito mais claro para a cidade inteira o quanto a Mary Love... Lembra que ela estava postergando dar a casa para o Oscar, porque tinha que ser uma casa perfeita, que demorou anos para ficar pronta. E ela sempre dando esse pretexto, né, para demorar para dar a casa pro filho. Então, pra Queenie, ela deu na mesma semana. Ela comprou uma casa, ela comprou os móveis só para não deixar a Queenie morar com o James. A Mary Love já pegou o ranço da Queenie assim de cara, e o ranço dela aumentou muito mais porque surgiu uma amizade bem provável entre a Queenie e a Eleanor. Então, cara, é muito engraçado isso, porque como a Mary Love estava temendo uma união da Queenie com a Eleanor contra ela, sei lá, fazendo algum golpe, enfim, artimanhas de família, sabe? Kikiki, conversinha. A Mary Love vai fazer uma... Acho que é no dia de ação de graças. Você tá vendo essas coisas, né? Ela faz um dia de ação de graça, ela convida a família toda. Lembra que o Oscar estava indo mês a mês na casa da... Toda semana, praticamente, o Oscar sempre comia na casa da mãe, e a mãe nunca fazia questão de chamar a própria nora, né? A Eleanor nunca foi visitar a neta dela, que é a Frances, né? A segunda filha do Oscar. Ela sempre fez questão de manter a Eleanor excluída, para ela saber que ela não era bem-vinda ali. Mau caráter, de frente fria, área. Só que aí ela dá esse golpe, temendo um golpe, né, da Eleanor, da Queenie se unirem contra ela. Ela chama todo mundo para fazer uma ação de graças e aquela coisa, né? Mantenha seus inimigos por perto. É uma forma de emboscar elas duas, né? Ao mesmo tempo que ela tentaria botar a Queenie contra a Eleanor, porque ela chama primeiro a Queenie e depois faz o convite para Eleanor. Como ela nunca chamava a Eleanor, ela pensa que se ela chamar a Queenie, se ela chamar a Eleanor primeiro, a Eleanor pode fazer com que a Queenie recuse o convite. Mas aí não, ela chama primeiro a Queenie, de uma forma que a Queenie não tenha como recusar. Então, quando ela chama a Eleanor também não tem como recusar. Velha cretina. Enfim, era uma emboscada. Só que mal podia esperar que a facada, coitada da Mary Love, ela mal podia esperar que a emboscada dela fosse descambar para uma facada recebida pela própria filha, porque a Sister anuncia o casamento dela com o Early lá no dia de ação de graças. Cara, a Mary Love, ela perde o apetite na hora. Ela quer sair da mesa. Detalhe, isso é na frente de todo mundo da família. Então, assim, enquanto tá todo mundo dando felicitações, parabéns, casamento, etc. A Mary Love tá lá puta da cara, velho. E a Sister completamente afrontosa, porque a Mary Love já começa com as artimanhas, né? Olha, então, eu vou fazer uma casa pra vocês, vou dar um presente de casamento e tal, mas tem que vir antes do casamento. Ou seja, já era mais uma artimanha para ela conseguir adiar esse casamento. E a Mary Love, a Sister só fala, mas quando que vai ser? Ela, não sei, porque eu tenho que planejar. Ela fez, então vai ter que vir depois do casamento. Ela, não, mas você não pode casar assim, eu tenho que dar um enxoval. E a Sister, não, mamãe, a data do casamento já tá marcada. Ela fala assim,
todo mundo fica chocado, porque a Sister, ela peita a mãe. E ninguém esperava isso, porque a Sister sempre foi aquela figura, tipo assim, na sombra da mãe. E não era uma sombra qualquer, uma sombra negra, uma penumbra cobrindo a existência da Sister. E ela peita a mãe assim, olha, não, a gente vai casar dia tal e nada vai impedir esse casamento. E de fato, nada vai impedir esse casamento. Só que a facada maior vem no final. Que a Eleanor, vendo aquela cena, naquela ceia, a Mary Love putíssima, todo mundo dando felicitações, ela tentando impedir, a Sister peitando ela. E aí a facada final vem da própria Eleanor quando ela vai lá e fala: mas e aí, Sister, agora que você vai se casar, vai continuar morando com a sua mãe? Nossa, velho! Isso aqui é um novelão, olha, é facada por cima de facada, é reviravolta por cima de reviravolta. Se eu já estava amando tudo até ali, essa última cena fez o negócio ir para um outro patamar. E bom, como o casamento não teria como ser impedido, a Sister e o Early se casam e a Mary Love tem que admitir derrota. Pela primeira vez ela admite uma derrota na vida dela, aparentemente. Ao menos desde quando a gente conheceu ela. Porque todas as possíveis derrotas da Mary Love sempre vem com uma parcial vitória, né? Por exemplo, quando ela perdeu o filho, ela ganhou uma neta, etc. Então, assim, ela admitiu derrota porque ela não queria que a Sister se casasse. Só que aí vem outro golpe. A Mary Love compra os móveis, ela reforma o quarto da Sister para que quando a Sister voltasse da lua de mel, ela tivesse que ficar na casa. E, de fato, ela teria que ficar na casa. Porque a construção do Dick, que era a responsabilidade do Early, ainda não está pronto. Então eles vão ter que ficar lá, muito mais tempo lá. E ela também... E a Miriam e também a Sister não tinha toda essa intenção de sair muito rápido, porque ela queria continuar cuidando tanto da mãe quanto da Miriam. Que a Miriam é a filha do Oscar, que foi dada, etc. Eu não vou ficar repetindo isso o tempo todo, apesar de eu estar fazendo isso. Acontece essa porra mais de 500 vezes. Mas continua a construção desse bendito desse Dick, né, que é a responsabilidade do Earlier. E com esse avanço da construção, a Queenie, ela se torna meio que a fofoqueira da cidade, porque ela fica levando essas informações do Dick para Eleanor. Só que a coitada da Queenie tem grandes problemas para se preocupar, porque o marido dela, o Carl, lembra que a Queenie veio fugida desse casamento? Então, o Carl encontrou ela, o que não iria ser muito difícil, porque, bom, a Queenie não tinha família. A irmã da Queenie que tinha família. Então o Carl só seguiu esse rastro e chegou lá perdido. Encontrou a Queenie, já ameaçou ela, né, dizendo assim, olha, vou ficar aqui, eu sou seu marido. E de fato, não tinha o que fazer. Ele já acabou violentando ela já no primeiro encontro. O cara é muito nojento, cara. Olha, é daquele tipo de ser humano completamente desprezível em todos os seus sentidos. Ele é preguiçoso, ele é bêbado, ele bate em mulher, ele rouba. Olha, não tem nada de bom desse homem. Absolutamente nada. E foi até fácil ele encontrar ela, porque ele conseguiu um emprego no Dick, na construção do Dick. Porque assim, como estão construindo esse Dick, tem que trazer muitos trabalhadores e homens de vários lugares. Então a cidade está cheia de homem estranho, bebendo, fumando, trazendo prostituta. E a cidade tá totalmente incomodada com essas pessoas estranhas. Caco de vidro, gabiru na rua, gato parando na porta, disse-me-disse, fumaça na rua. Então tá todo mundo meio que agora indo contra a construção desse Dick. E a Eleanor, assim, com a plenitude de uma deusa, do tipo assim, eu avisei, não ia dar bom isso não. Mas o pior vai continuar com a Queenie, porque, bom, nesse primeiro encontro dela com o marido, né, depois desse tanto tempo, cara, ele já violentou ela. E ela engravida. O que é mais louco disso é porque a Queenie, ela agora carrega uma vergonha por ter engravidado do próprio marido, sendo que o próprio marido abusou dela, estuprou. É uma loucura, velho, porque como é que a sociedade... Olha como a sociedade pensa, velho. E olha que o pior é que isso não mudou hoje em dia. Ela fica mal vista na cidade porque ela engravidou do marido que a estuprou, que a violentou. A própria Mary Love é muito filha da puta, porque ela fica falando, coitada da Queen, agora vai carregar essa vergonha. Cara, é o filho dela! É o filho do estupro. Eu fico muito revoltado com esse capítulo. Sério. E a Queen, coitada, quase não conseguiu dar luz pra esse filho, vindo dessa violência terrível que ela sofreu. O cordão umbilical do menino ficou enrolado no pescoço dele. Era quase como se tipo, o corpo dela tivesse rejeitado a vinda desse menino. Claro que quando ele nasce, ela tem todo amor por ele, mas
ela sabe que ele foi fruto de uma violência terrível. Mas, bom, conforme o tempo vai passando, toda essa construção do Dick vai dando esses inúmeros problemas. Inclusive, o Oscar, ele dá um apavoro no Carl. Eu tenho que lembrar disso, tinha esquecido. Junto com o James para que ele saia da construção do Dick. E sai, né? Só que, enfim, mesmo que ele saia, a maioria dos homens continuam lá. A fofoca do estupro da Queenie vai passando com o tempo porque as pessoas têm uma preocupação maior. A construção do Dick, cara, é muito problemática. Porque o rio continua sendo violento e avançando, destruindo o Dick. Então, assim, os caras passam mais tempo lá tendo que reconstruir o que o próprio rio fica destruindo. Ou seja, continua aqueles homens estranhos, jogos, prostituta, a cidade tá um pseudo caos. Todo mundo muito incomodado com a construção do Dick. E lembra daquele menino lá, o John Robert, que caiu da escada, que a Grace tinha empurrado ele? Então, como os pais negligenciam muito ele, tem um momento que ele tá andando perto da casa da Eleanor. Ixi, Maria, olha pra ali, ó. E a Eleanor chama ele pra nadar no rio. Só que não é só nadar. Ela afoga ele. Lembra que a Eleanor faz sacrifícios que acalmam o rio, que dão prosperidade para a cidade? Então, tem esse momento, que é um momento tenebroso. Cara, é uma descrição. A descrição do afogamento dele é terrível. Porque ele fala, né, que sente quando a Eleanor solta ele. Ele descreve a sensação da água tá entrando no corpo dele e está desmembrando o corpo dele. É tipo, a água tá tomando conta do corpo e tá desmembrando o corpo dele como se ele estivesse desfazendo na água. É uma descrição, assim, aterrorizante. Mas é isso. O coitado do menino morreu. As águas do Rio Perdido se acalmaram, o que possibilitou a construção do fim do Dick. Então os trabalhadores foram embora. Não só os trabalhadores foram embora, como o Dick terminou, como a Eleanor conseguiu algo que ela queria desde o começo. Lembra quando eu falei que o Oscar estava lá no começo, né, pedindo sempre dinheiro à mãe, um cargo melhor na empresa, etc. Então, os pais desse menino, do John Robert, que morreu afogado, né? Até então ele morreu. Ok, a gente sabe que ele foi assassinado pela Eleanor e sacrificado, mas morreu afogado. Os pais ficam tão inconsoláveis, tão inconsolados, que eles vendem as terras deles, que tinham muitos hectares. Eles também eram uma família rica. Não eram a mais rica, mas uma família rica. E tinham vários hectares de madeireira para o Oscar. O Oscar vai no banco, pede um empréstimo, porque assim, ele pede dinheiro para a mãe nega, né, óbvio. Só que aí ele vai no banco, pede empréstimo e compra as terras dessa família que foi embora. Ou seja, a Eleanor conseguiu duas coisas. Acalmar o rio, se livrar dos caras lá da construção do Dick, e a independência que ela tanto queria que o Oscar tivesse, o seu marido, né? Que ele tanto tivesse essa dependência da mãe dele. O que, cara, a Eleanor é muito filha da puta, pô. Porque, porra, ela matou uma criança, velho. Eu tenho que fazer minhas coisas, eu não posso parar meu trabalho, minha vida, por causa desse seu filho, não. Eu nunca vi um filho que vive doente, esse bebê, esse bebê é uma desgraça, queima logo essa porra aí. Então é isso, meu amor. A Mary Love ficou tão puta, velho, que ela foi passar uns dias fora da cidade, porque assim, agora ela perdeu totalmente essa influência financeira que ela tinha sobre o filho. Porque lembra, sempre era ela que ditava, tipo, as regras, porque ela podia controlar financeiramente o filho. Mas o fato é, a Eleanor conseguiu. Cara, isso foi muito foda. Tipo, foi terrível. Cara, a descrição do menino morrendo afogado é terrível. Mas a Eleanor conseguiu a independência do Oscar. Só que o John Robert, que morreu afogado, ele ainda fala que ele vai voltar. Ele foi consumido, literalmente, pelo Rio Perdido. E ele fala que ele ainda pretende voltar para se vingar. Como? Não sabemos. Mas ele vai voltar. Puta merda. E isso é um cliffhanger para o próximo livro, porque assim, no livro anterior não foi um cliffhanger, né? A gente teve essa quebra de expectativa do nada, porque a Eleanor trocou a filha pela casa dela. Só que agora a gente tá vendo que o John Robert, que foi assassinado e consumido pelo rio, dizendo que vai voltar para se vingar. Cara, essa série é muito boa. E acompanhar ao longo desse livro todas essas intrigas, né? Tipo, a Sister tentando sair de casa, fazendo macumba. A Grace, criança, empurrando o menino da escada. A Queenie, coitada,
tendo que lidar com o marido desgraçado, essa gravidez indesejada. Eu contei, assim, partes desse novelão para contar a história, mas é muito engraçado toda a forma que se desenrola esses diálogos e acontecimentos da família, porque, assim, é muita intriga, é muita picuinha, um rolando por cima da outra, sabe? Isso é, sem dúvida, a coisa que mais conduz o fio da meada no livro, porque, assim, por mais que tenham esses acontecimentos impactantes que vão mover a história, o mote principal é ver como essas pessoas agem umas com as outras, como elas falam, como elas fazem essas artimanhas. Cara, essa é uma série realmente sensacional. Eu não pensei que eu iria gostar tanto dessa série, que eu iria ficar tão, tipo assim, vibrado pra dizer, nossa, terminou o livro, já quero ler outro, terminou, quero ler outro. E é literalmente isso. Próxima semana já vai sair a resenha do terceiro livro, que a altura da gravação desse vídeo eu já terminei de ler. Então, até semana que vem, quando eu vou falar mais, porque, cara, esse livro foi bombástico com esse final pra mim. E vocês mal podem esperar pelo que vai acontecer no terceiro livro. Tchau!